Em um áudio, mulher do Buzeira culpa o contador e disse que não sabia das coisas erradas. Agora escuta o áudio, deixa o like aí pra dar aquela moral, tamo juntão. Tudo começou em Guarujá, num evento de influencer, onde o Bruno tava começando a carreira dele como influenciador. E aí a gente lá, tudo, né, curtindo, trabalhando lá no evento, conhecemos o Rodrigo Morgado, né, que ele tem uma empresa de contabilidade. Então, como o Bruno tava, né, iniciando ali na carreira ali dele, ele precisava, né, de um contador de confiança, né, que até então ele trabalhava já para pessoas lá próximas. E aí a gente se interessou, tudo, e ele começou a trabalhar com o Bruno nessa contabilidade, né, na contabilidade do Bruno, da empresa do Bruno, das coisas do Bruno. E aí dali, né, ele começou a cuidar, né, das empresas do Bruno, cuidar da carreira, né, do Bruno como contador, lembrando, nenhum tipo de amizade, somente trabalho mesmo. Ele prestava serviço pro Bruno. Assim como você vai estar na sua casa, você contrata uma doméstica, ela tá ali pra trabalhar pra você, ela não é sua amiga, um exemplo, né? É um prestador de serviço que tá ali pra trabalhar pra você, como qualquer outro. E só que o Rodrigo, ele não foi transparente desde o início. Por quê? Na verdade, a gente não sabia, né, da vida dele. Foi saber recentemente, né, tudo isso que ele estava envolvido. Como ele já estava envolvido com essas coisas erradas, o Bruno, por trabalhar com ele, né, por ele trabalhar com o Bruno, na verdade, é como se tivesse interligado o Bruno, associado, né, o Bruno ao Rodrigo. Porém, pra mim, na minha opinião, foi uma falta de profissional. Na verdade, ele visou dinheiro, né? Mas ele poderia ter sido sincero, porque por mais que o Bruno era um cliente comum, porém, ele viu que o Bruno tomou uma proporção muito grande. O Bruno cresceu muito rápido na internet. Então, por ele saber a pessoa que o Bruno era, né, uma pessoa influente, ele poderia ter falado, ó, Bruno, eu faço as minhas coisas aqui errado e tal, então eu prefiro desvincular você pra não te prejudicar. Não, ele visou o dinheiro, continuou trabalhando com o Bruno, e aí a vida que seguiu, entendeu? Só que o Bruno não sabia das coisas erradas que ele fazia. Depois que aconteceu tudo, né, que caiu a casa pro Rodrigo, era como se o Bruno tivesse junto com ele, sabe? Mas não, ele era somente um funcionário do Bruno, né? Que ele prestava serviço pro Bruno. Então, não é justo hoje. Então, tipo assim, quando eu falo pra você que não é lugar pro Bruno, porque não é lugar pro Bruno. O Bruno, ele não faz nada de errado. Como eu falei pra você, o meu marido, ele não bebe, ele não fuma, ele não fala palavrão, ele é um excelente filho, ele é um excelente marido, ele é um excelente pai. Então, assim, não é justo ele tá pagando por algo que ele não fez, entendeu? E eu creio na justiça de Deus, creio que a justiça não vai ser falha, que vai tudo ser esclarecido, que o Bruno não pode pegar um fardo que não é dele, entendeu? Pegar uma coisa errada que não é dele. O Bruno não faz nada errado, o Bruno nunca fez nada errado, e tudo vai ser esclarecido. Então, só pra você entender, tudo isso que causou, essa prisão do Bruno preventiva foi causada por conta do Rodrigo Morgado. Por conta dele, porque foi ele que fez as coisas erradas e acabou carregando o Bruno junto, né? E o Bruno, por ter um certo nome, né? Uma certa. Como que eu posso dizer a palavra certa? Por o Bruno ter um nome, um peso, né? Um nome com peso, porque todo mundo conhece o Bruno hoje. Então, meio que as pessoas estão. Tanto que você nem vê falando tanto de Rodrigo Morgado. Na internet só dá buzeira, buzeira, buzeira. Mas quando, na verdade, foi tudo por conta do Rodrigo. Só que o Rodrigo não passa de um simples funcionário do Bruno, que tava lá pra trabalhar como contador. O Bruno, ele paga todos os impostos dele, tudo que ele compra é declarado, entendeu? E ele vai provar isso também pra justiça, né? O Bruno paga muito, gasta muito dinheiro